Fala, galera. Então, agora a gente vai fazer um overview sobre as diferentes interfaces de usuário do Odoo, tá ok? Até para fazer uma ponte lá com o módulo 1, a gente falou das licenças e que tem diferentes interfaces de usuário, né? Só para vocês começarem a entender o que é o que aqui e se situarem de uma forma mais coerente, ok? Então, primeiro ponto é saber o que é o back-end, né, que a gente tanto fala, né? O back-end é a interface da retaguarda, onde vão estar todos os processos de negócio da empresa, né? Então, ela vai ter essa carinha aqui meio padronizada. A gente vai fazer um overview sobre ela, mas ela é uma área que somente os usuários internos da empresa geralmente têm acesso, e são, de uma forma geral, os funcionários, né? Você até pode dar acesso a um terceirizado com menos permissões, também é possível, né? E é onde realmente os processos de negócio ganham vida, né? Então, vamos pegar um exemplo, né? Se a gente pensar no e-commerce, é onde o gerente de vendas vai conseguir ver todos os pedidos que foram feitos automaticamente pelo site, né? E também aprovar pedidos feitos manualmente por um vendedor que lançou lá sem ser pela interface do e-commerce, né? Também ele vai conseguir simular novas cotações, simulação de preço, administrar preço, alterar catálogo, tudo isso vai ser feito por lá. O back-end, né, ele tem características únicas à primeira vista, parecendo até ser pouco mutável, né, porque quando você vai desenvolver, você não está manipulando diretamente o HTML, fazendo todas aquelas mudanças que você faria num site comum. Tem um sistema de widgets ali de customização, que é específico dele, que a gente detalha no treinamento técnico, mas você consegue se surpreender com do que ele é capaz. Por quê? Porque tem muita modificação que já foi feita pela comunidade que vai, trazer uma série de benefícios, tá? Então, principalmente quando a gente começa a instalar módulos que customizam ele. Então, a gente precisa saber, né, que a interface do community, ela não é tão bonita e prática. E o do Enterprise, né, o do SA, ela tem um módulo chamado Web Enterprise, que melhora a interface de usuário. Da mesma forma que também tem um módulo parecido que também melhora a interface, um módulo da OCA parecido que também melhora a interface de usuário, que é o chamado Web Responsive. Então, quando a gente entra no Odoo pela primeira vez aqui no Runbot, ó, por exemplo, vai ver que ele tem, ó, esse menu lateral aqui total sem usabilidade, né? E essa carinha aqui mais azul. E aí, esse aqui é o pipeline do CRM, padrãozão, Kanban, as visões aqui no lado, né? Então tem a região de busca, aqui a gente muda para visão lista, depois visão calendário, visão atividades, visão gráfico e aqui atividades, aqui é o gráfico de grid, perdão, confundi as duas. Mas é uma interface bem padronizada e bem interessante, né? Tem vários widgets aqui que foram construídos. Se a gente for para o Enterprise em si, a gente já vai ver esse menu muito mais bonitão, as cores, né, um pouco mais chamativas, mas no fundo o CRM é o mesmo, né? Aqui, né, se a gente for olhar conceitualmente, tem ó, geolocalização, que é uma visão que a U2SA implementa, mas a OCA também tem, uma visão de dashboard e uma outra visão de relatório, né, que também não deixa de ser interessante, elas agregam funcionalidades a mais, né? Então, isso daí vem no CRM Enterprise, ok? E aí, vamos tentar entender, putz, esse módulo que eu falei, né, Web Responsive, né, a interface com Web Responsive, ela vai deixar ela bem parecida com o do Enterprise, né? Então ele vai dar a mesma cara de menus, coloca até uma busca aqui que lá não tinha. Então, às vezes até um módulo da OCA traz melhorias, né, se vocês forem pensar. E aí, trago aqui mais outras possibilidades, né? Então, existem outros módulos que alteram a interface do back-end, eles estão disponíveis para compra ou até gratuitamente aqui na App Stores aí da U2SA, ok? E aí, a gente tem que começar a entender quais são as nuances aí de navegação, né?
do back-end, né? Então tem vários tipos de visão: listagem, formulário, Kanban, calendário, pivô, atividades, gráficos, dashboards e assim vai. Paginação, botão de ação rápida, botão de impressão, botão de pesquisa. Então vamos entrar aqui no Odoo para a gente passar por esses pontos aqui, e não deixar passar batido. Então, demo.odoo.com. Demora um pouquinho, carrega uma instância para a gente. E aí vamos entrar aqui no CRM. No CRM a gente já cai direto na visão Kanban. E aí a gente pode navegar aqui, ó. Então, ó, primeira visão selecionada Kanban. Segunda visão é a visão lista. Depois da visão de lista, a gente, obviamente, se a gente clicar num registro, a gente vai para a visão formulário. Ok? E ele vai ter um aspecto aqui de página, né? Até uma copia, né? A gente chama de sheet, aqui ele copia uma folha sulfite e tem esse aspecto. O que mais? A visão calendário, que vai ter outras funcionalidades. Então aqui eu posso, sei lá, no dia 27 aqui criar um registro, ou clicar num registro, editar, deletar, agendar uma reunião. Cada visão em cada módulo vai ter seus respectivos botões e ações, né? Então tem a visão aqui desse cubo, que também é bem interessante. Ele vai dar muitas possibilidades. Eu posso jogar isso aqui numa planilha, por exemplo, que também é super legal. O Enterprise tem aqui como se fosse um Google Drive, Google Spreadsheets dentro do sistema, e ele tem aqui fórmulas, né, que você consegue extrair dados da estrutura, é bem bacana, né? E mais? A visão de gráfico aqui com vários gráficos, né? Ordenação, coisas que dá para você fazer, sei lá, agrupar por estado, agrupar por cidade, enfim, criar vários grupos aqui que são bem legais. A visão cohort, que também dá dados aí interessantes aí com relação a variações, né? Esse dashboard do CRM, que ele vai reunir vários gráficos aqui juntos, né? Também é bacana. A visão de mapa, né, que a gente consegue geolocalizar os clientes, e a visão de atividades, né, que aí você vai ter um controle das suas atividades. Então, na data tal, vou fazer tal coisa, depois eu vou agendar uma reunião e assim vai. Então, explorem bem essas estruturas aqui, entendam as nuances aí de cada visão, que é muito importante. E aí, deixo aqui também, não posso deixar de mostrar para vocês, e existe esse conceito de paginação, um conceito até oculto, né? Aqui tem poucos registros, só tem 17, mas se eu botar, por exemplo, 3 aqui, ó, ele só vai de 1 a 3, ele vai paginar. Se tivesse 80, ele só ia até 80, e aí eu precisaria paginar para, sei lá, 1 até, sei lá, 300. O que ele vai fazer? Ele vai calcular o máximo e vai me devolver o máximo. É também uma nuance aí de paginação. O que mais? Quando você seleciona um registro, né, você tem, às vezes, a possibilidade, né, vocês vão reparar aqui, ó, que o action não está aparecendo quando eu seleciono um registro ou seleciono mais de um registro. Eu posso, por exemplo, chamar o botão de ação rápida, por exemplo, eu quero mandar um SMS para esse cara. Então, oi, vai mandar e legal. E mais, alguns registros, né, eles vão ter um botão de impressão. Então, se a gente for aqui em minhas cotações, né, obviamente, uma cotação ela vai poder ser impressa, então quando você seleciona, ele aparece o botão de imprimir, tá? E aí pode ter mais de um relatório aqui associado a um registro. E aí, entram aqui já na pesquisa, né, que é uma barra de pesquisa bem interessante, então vamos tentar trazer as nuances aqui, tá? Bom, primeira coisa, às vezes você está na página e você quer buscar novos dados. Não é correto você dar um F5, porque quando você dá um F5, o que acontece? Você recarrega todo o cliente web e aí a aplicação perde o estado, enfim, demora mais. Se você der um Enter na barra de pesquisa, vocês estão vendo que está dando loading aqui embaixo, ó,
Dê um Enter, ele dá load ali. Ele busca novamente os dados. Como a pesquisa é vazia, ele vai trazer todos. Se tivesse um filtro aplicado aqui, ele traria só os itens do filtro, certo? Então, por exemplo, vamos fazer uma demonstração disso para vocês entenderem. Nessa aba aqui, eu vou estar na visão, cotações, tem 11 registros. Se eu vier aqui, ação, duplicar esse registro, salvei ainda uma cotação, aqui tem 11. Se eu der Enter, tem que aparecer mais um. Cotação, station, salesperson, pode ser isso. Beleza, agora deu certo. Tá? Então, dei um Enter, ele atualizou a tela e trouxe mais registros. Botão pesquisa. Bom, vamos lá. Então, quando você começa a digitar no botão pesquisa, ele vai te dar as opções. Então, eu posso usar o teclado aqui, ó, para subir e descer. Então, eu quero um cliente, vamos pesquisar aqui, ó, Deco. Eu posso vir aqui na seção cliente, apertar a seta para a direita, ele vai pesquisar dentro do cliente. Eu seleciono, ó, aí ele vai me dar todas as cotações da Deco. Ok? Outra coisa, eu posso pesquisar por número. Quando eu pesquiso por número, os campos de número vão aparecer aqui. Então, se eu digitar letras, não vão aparecer os campos de número. Então, vamos pegar uma outra nuance aqui, ó. No contato, então, se eu digitar números, ele vai aparecer telefone. Se eu digitar letras, em alguns casos, nesse caso aqui está aparecendo, mas existem várias, não, pelo menos quando a localização brasileira está instalada. Quando você digita números, ele te dá a opção de buscar por CPF, por exemplo, e se você digitar letras, obviamente, ele nem vai aparecer essa opção. Então, a pesquisa é inteligente nesse sentido, né? Então, também, geralmente, o campo name, né, esse primeiro campo da pesquisa, ele é uma pesquisa mais genérica, né, para que você consiga pesquisar qualquer coisa. Então, por exemplo, example. Example, ele não está em nenhum dos nomes aqui, mas ele está nos e-mails. Então, o primeiro campo geralmente é um campo multipesquisa. Aí cabe a você tentar entender como é que está a estrutura na tela que você está acessando, né? Para o quê? Economizar tempo, né? Como a gente às vezes pesquisa muito, é importante saber das nuances, eu não sei todos de cabeça. E aí, óbvio, você pode criar filtros. Então, eu quero só as pessoas, quero só as companhias, quero agrupar por vendedor e jogar na visão lista, por exemplo. Deu muito certo aqui, mas vamos fazer aqui agrupar por país. Deve ter uma informação, legal. E aí eu quero salvar essa busca aqui numa busca padrão. Então eu gosto disso aqui, toda vez que eu entrar na tela de contatos, ele vai me agrupar aqui, ó, novamente por país. Ok? E aí, vou ter aí uma série de coisas, né? Visão bem interessante aqui também. O que mais? Posso fazer filtros, então tem os filtros customizados, eu posso pegar qualquer campo aqui, então eu quero qualquer cidade seja, sei lá, São Francisco, deve ter algum aqui. Ó, beleza. O que mais? Posso adicionar grupos customizados, então eu quero agrupar por data, vai. Funcionaria. Ok? E aí a gente volta aqui no conteúdo, vamos avançar um pouquinho. Então, falamos dos tipos de visão bem brevemente. Botão pesquisa, impressão, ação rápida, paginação. Falei do Enter aqui também, legal. Então, outra coisa interessante que a gente não pode deixar de falar é o seguinte: às vezes você está num registro e aí você vai navegando. Então, deixa eu achar um cara que tenha dados aqui, ó. A Nicole, ela tem duas tarefas. Se eu entro na tarefa, depois entro num item, e da tarefa eu vou, sei lá, entro no projeto, vocês vão ver que aqui em cima, ó, ele cria essa barra de navegação, uma breadcrumb. Então, não é recomendado você voltar no sistema, porque demora. Viram que demora? E ainda perdeu a navegação. Não ficou legal.
Então, vamos fazer o mesmo passo do jeito certo, ó. Vamos entrar aqui na Nicole, tarefas. Beleza, vi as tarefas dela, vi qual projeto que é esse. Agora eu quero voltar para o cadastro da Nicole. Eu clico aqui, ó. É muito mais rápido e ele salva essa navegação, né? Então, também é uma questão de usabilidade interessante. E mais, portal. O portal é uma área do sistema onde podemos compartilhar acesso com usuários externos através de uma senha de acesso. Voltando ao exemplo anterior, no back-end, o gerente visualiza todos os pedidos de vendas da empresa. O portal é onde o cliente consegue ver apenas os seus pedidos como uma área privada de um e-commerce, geralmente com permissão de somente visualizar os dados e saber o status do pedido. Então, por exemplo, vou entrar aqui e vou acessar aí do sistema e entrar com aquele usuário portal que eu ensinei para vocês na aula anterior. Bem, ops, aí. Beleza, ele já cai aqui no portal, ó. É uma interface totalmente diferenciada que o usuário só vai ter acesso aos dados que ele foram permitidos, né? Foram compartilhados. E aí, por exemplo, aqui um exemplo de um fornecedor que disponibiliza, aliás, uma compra que é disponibilizada no portal para o fornecedor ah, verificar, aprovar, saber, conversar, enfim. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Então, purchase orders. Desculpa, vamos entrar em cotações, que aqui está vazio. Deixa eu ver. Sale order, vai. Então, tem a sale order 19 e essa sale order 19 tem todo um histórico. Então, por exemplo, putz, eu comprei, aí meu produto deu defeito, não recebi ainda. Então, você pode comentar aqui que tudo que foi escrito aqui no sistema, ele vai ficar auditado, né? Então, vamos pegar aqui, ó, Sale Order 19, está um logout, agora vamos voltar como admin. E aí, acessar aqui o módulo de vendas, e aqui a gente vai para a retaguarda. Então, vendas, Sale Orders, vamos lá, Orders, e vai pesquisar por Order 19. Beleza, se a gente entrar aqui, vai estar aqui, ó, não recebi ainda. A mensagem do Joel, ela fica aqui registrada e você pode, sei lá, curtir, receber, responder, né? E como o sistema tem integração com e-mail, esse caso aqui deu um erro, né? Deu algum problema aqui. Ele mandaria o e-mail para o Joel, ok? Bom, o front-end. Front-end, ele vai ser como uma interface que não requer autenticação. Então, por exemplo, se eu der sair aqui. Oi, mas do céu, detonaram meu banco de dados aqui. Vamos criar outro, acho, né? Beleza. Vou sair aqui. Eu sair, eu venho para o front-end. Então, no front-end, eu posso, por exemplo, entrar aqui no e-commerce e comprar. Vamos comprar esse sofá aqui, ó, 1.500. Adicionar o carrinho. Agora eu vou clicar no meu carrinho. Vou prosseguir para o checkout e vou me cadastrar. Luiz Felipe, arroba caminho, celular. Podem me ligar, fique à vontade se tiver dúvida. E aí, vou, por exemplo, aqui, eu estou pagando, né, uma transferência bancária. Beleza.
Apago aqui. E aí, se a gente entrar lá na retaguarda, vai estar tudo lá bem cadastrado e bem estruturado. Então, tem que ter um pedido de venda aqui, cotação, depende do fluxo. Luiz Felipe, 1.500. Beleza? Já integrado. Ok? Então, tem as nuances, né? Obviamente, falei aqui da estrutura, do carrinho, dos campos, né? Esse layout, ele é muito mais customizado, porque isso aqui é HTML puro, né? Ele vai trabalhar num padrão lá MVC, né? Vai ter uma API e você consegue fazer o que você quiser praticamente na interface e é bem interessante nesse sentido. Ponto de venda. Ponto de venda já é uma terceiro caso, terceiro não, quarto caso, né? E o ponto de venda e você controla, né? Eu configuro quais são meus produtos, vão ponto de venda, quais vão ser as configurações. Mas aí quando eu abro a seção do ponto de venda, eu clico aqui em continuar vendendo, por exemplo, ele vai carregar o ponto de venda para mim. E é uma outra aplicação. Essa aplicação ela foi feita para funcionar offline. Então, depois que aqui, ó, ele está baixando todas as tabelas, ele vai salvar essas tabelas no local storage. Então, ela fala, eu estou abrindo caixa aqui com R$ 100 e esses dados aqui, eles vão continuar funcionando. Então, se eu vier aqui, por exemplo, desconectar a minha internet, ó, até em duas redes, ó, e eu vou continuar conseguindo usar o Udu? Vou continuar. Se eu entrar aqui no Google, por exemplo, estou sem internet, mas eu posso vir aqui, vender, tal, clicar em pagamento, falar que eu vou pagar em dinheiro. Aqui, ó, order not sync, check, ok. Aí, ó, ficou vermelhinho, beleza, segue o jogo, continua vendendo. Clico aqui para não avisar novamente, a internet só vai voltar daqui 3 horas, mas a gente consegue continuar vendendo. Então tem 3 pedidos pendentes, ó. Se eu vier aqui, ligar a minha internet novamente, ele vai conectar e já que ele vai mandar esses pedidos lá para o back-end, para a retaguarda. Ok? Então, o POS ele tem várias nuances, né? E aí, não podemos deixar de lembrar o seguinte, né? Então, vamos dar aqui, ó. Não sei se a minha internet não voltou. Deu alguma coisa errada aqui. Vai aqui. Foi? Foi. Rapaz, foi de vez a internet aqui. É a tal da VP. É isso. Vai, né? Beleza. Estamos respondendo, ó, conectou, sincronizou. Então, se eu sair aqui, manutenção aberta, beleza. Ele vai voltar para o POS e os pedidos, obviamente, vão estar aqui sincronizados, né? Nem lembro quais foram os pedidos, mas foram esses aqui, ó. Ok? Então,
bem interessante essa questão. Uma outra coisa que fiquei devendo aqui, né, a gente lembrar que esse site ele é responsivo, né? Então, se a gente carregar aqui, ó, na visão mobile, né, a gente vai ter uma estrutura já responsiva, né? E aí no POS é a mesma coisa, tem lá os suas nuances, mas de uma forma geral aí funciona bem. Tá? Pode, eu quero ver ele num tablet, sei lá, num celular. Ele vai ter uma interface responsiva para celular, ó, totalmente não, mas um pouco diferente daquela funcionalidade anterior, certo? Então, também funciona. Ok? E acho que é isso. Por hoje é isso, tá bom? Um abraço, pessoal.